Estou dando continuidade à parte 2 dos sinais sobrenaturais no mundo espiritual. Os sinais podem ser uma cura, uma operação de maravilhas, o falar em línguas estranhas e outros. Os sinais podem ser os dons. Os sinais podem ser expulsar demônios, que é autoridade e não dons. Desde o começo do mundo que os sinais de Deus operam. Quando o povo atravessou o rio Jordão com Josué, eles pegaram as pedras para guardarem como lembranças que um dia Deus abriu o rio Jordão, e essas lembranças serviram como provas para mostrar aos seus filhos que Deus fez um grande sinal entre o seu povo. Devemos sempre falar dos sinais que Deus fez em nossas vidas, mesmo que os anos se passem, mas a geração que nasceu e não viu irão aumentar as suas fés. Josué 4 versículo 6. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Os sinais de Deus na vida do crente ou aquilo que ele fez na igreja tem que ser guardado como recordação. Não que Deus vai deixar de operar, mas quando guardamos os sinais que Deus operou e sempre falamos, é como um memorial da igreja. No céu também tem um memorial do que fazemos na terra, e fica registrado no céu, e nós também temos que ter o memorial que Deus faz por nós e gravar em nosso coração, e carregar pelo resto de nossas vidas como um sinal de gratidão. Temos que falar para os nossos filhos o que Deus fez, e para os ímpios como uma forma de evangelizar. Josué 2 versículo 12. Agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Eu conheci um pastor que orou, e o paralítico andou, e até os dias de hoje ele guardou essa cadeira de rodas como uma recordação daquilo que Deus fez naquela noite. E toda vez que ele entrava no quarto da igreja e via a cadeira de rodas, se lembrava daquilo que Deus fez. O pastor disse que o motivo de ele ter forças toda vez que estava desanimado era olhar para aquela cadeira de rodas e se lembrar que Deus está com ele, até quando ele estava triste por causa das perseguições. Ao olhar para aquela cadeira de rodas ele ficava com forças para continuar. Não podemos esquecer daquilo que Deus faz em nossas vidas. Os sinais nem sempre são os dons, mas pode se manifestar na terra através de terremotos, nas águas e nos ventos. O sinal pode ser uma porta de emprego, um casamento ou um ministério levantado por Deus. Deus faz o seu sinal na natureza. Segundo a Reis 3 versículo 22 e 23. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas viram os moabitas, defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora pois, à presa moabitas. A luz do sol refletiu sobre as águas fazendo um sinal no rio, e as águas ficaram vermelhas da cor de sangue. Veja que Deus usa o sol e o rio para fazer um sinal nas águas, para assustar o exército moabita que estava querendo guerrear contra o povo de Israel. Na bruxaria, os demônios tentam imitar a Deus fazendo sinais na natureza. Os sinais também se manifestam na natureza quando se trata da volta de Jesus. Esses sinais servem como um relógio que marca o tempo do fim. Lucas 21 versículo 25 ao 28. E haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Um dos sinais que Deus fez através de Noé foi não destruir a terra. Deus faz um sinal no céu colocando o arco-íris, dizendo que não destruiria a terra com água. Esse é o sinal que Deus fez com a terra. Jesus disse que a natureza também iria manifestar os sinais de sua volta. Mateus 24 versículo 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares.
Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Deus colocou um sinal em Caim para não ser ferido por nenhum homem, mesmo sendo um rebelde. Imagine um crente fiel que recebe o sinal da graça do sangue de Jesus. A sua alma é intocável. Nenhum demônio pode ficar com a alma daquele que tem o sinal de Deus. Esse é o Deus dos sinais sobrenaturais que conhecemos. Gênesis 4 versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Deus usou a natureza do céu para fazer um sinal com toda a carne. Esse sinal é o arco-íris. Gênesis 9 versículo 12, 13 e 17. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Quando uma pessoa morre no pecado da prostituição, do roubo e do vício, isso é o sinal de que o salário dessas obras é a morte. E Jesus está alertando aos demais que praticam os mesmos pecados. Isso é um sinal de advertência. Romanos 6 versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Números 16 versículo 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Existem vários tipos de sinais da parte de Deus, mas o sinal que eu irei falar aqui, é sobre o sinal ministerial que testifica o ministério dos que são levantados por Deus. Os sinais são a marca do ministério da igreja. A igreja trabalha com sinais, para confirmar as revelações se é da parte de Deus. 1 Reis 13 versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Nesse caso, o altar se fendeu para confirmar que o sinal é de Deus, e que a profecia é de inspiração divina. Isaías falou que Deus iria dar um sinal para Ezequias, que ele viveria mais 15 anos, e esse sinal seria no sol. 1 Crônicas 14 versículo 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti, para ferir o exército dos filisteus. Qual foi o sinal de Deus ao rei de Israel? Quando ouvir um ruído de marcha diante das amoreiras, então sairá e pelejará, porque estou saindo para pelejar por você. 2 Samuel 5 versículo 24. E há de ser que, ouvindo-te um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Deus sempre dá um sinal sobrenatural aos seus filhos, quando é a hora certa para uma missão ou uma batalha espiritual. Quando Deus dá o sinal que está à frente de uma obra, pode ir, porque a vitória é certa. 2 Reis 19 versículo 29. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cigai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Olha Deus fazendo um sinal na natureza. Nesse ano comerá o que nascer da terra, e no ano seguinte comerá o que a terra produzir, e no terceiro ano tem que plantar vinhas, colher os seus frutos e comer. Os 2 primeiros anos, comerá o que a terra produzir, e no terceiro ano o plantará, colherá e comerá os frutos. Veja que os sinais são diferentes. Os 2 primeiros anos comerá o que a terra produzir, e já no terceiro ano plantará para comer. Na obra de Deus é assim. Tem anos que nos alimentamos espiritualmente da obra que dá os seus frutos para o alimento de nossas almas, mas vão ter anos que teremos que trabalhar duro na obra de Deus, para continuar nos alimentando espiritualmente dos seus frutos. Tem anos que a igreja esvazia e muitos membros saem para outras igrejas ou vão embora, e temos que trabalhar duro na obra para ganhar almas para ocupar os lugares daqueles que saíram, porque a obra precisa de obreiros. Os sinais de Deus
serviram para avisar o momento de ir fazer a missão em lugares onde se pode plantar e colher as vinhas para Deus. 1 Samuel 14 versículo 10. Porém se disseram: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. O rei Ezequias pediu um sinal como prova de que iria ficar sarado. Ele queria saber quando ficaria livre de suas enfermidades, e o profeta Isaías falou qual seria o sinal para que ele observasse o sinal, e tivesse convicção de que estaria curado. E Deus honrou o ministério do profeta Isaías fazendo esse sinal no sol, para provar que foi ele que falava na boca do homem de Deus. Segundo a Reis 20 versículo 8. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? O sinal sobrenatural que acompanha a Igreja Santa, baseado em Marcos 16 versículo 17 e 18. Os sinais da eternidade podem surgir em um arrebatamento de sentidos ou de espírito. Isaías 7 versículo 11. Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Esse versículo fala da eternidade que fica nas alturas do céu e nas profundezas do inferno. Mas os teólogos irão dizer que são os sinais das alturas dos ares e na terra, por menosprezarem a eternidade. O sinal que vem de cima são os mistérios revelados da eternidade do paraíso a alguém. Existem muitos testemunhos de arrebatamentos ao céu. Sinal que vem das profundezas são os mistérios revelados do inferno a alguém. Existem muitos testemunhos de arrebatamentos ao inferno. O próprio nome diz, das profundezas. Nesse versículo, não está falando dos sinais da terra quando Deus opera no meio do seu povo. Esses sinais são das profundezas do inferno. Também não está falando dos sinais das alturas dos ares, mas das maravilhas que ficam dentro do reino celestial. O próprio nome diz, em cima nas alturas. E às vezes não precisa ir ao inferno para ter esses sinais. Deus pode fazer ouvir a gritaria do inferno abrindo a audição espiritual, para crer na existência desse lugar. Deus pode abrir o olfato espiritual, para sentir o cheiro de enxofre e podridão do inferno. Deus pode abrir os olhos espirituais para ver o inferno mesmo sem ir lá. Deus pode fazer sentir as dores no inferno em seu corpo sem precisar ir lá, que é o tato espiritual, o toque no corpo. Nesse caso, é o tormento do inferno tocando no corpo. Deus pode abrir o paladar espiritual para sentir o sabor de algo espiritual que existe na eternidade, independente se é do paraíso ou do inferno. E Deus pode levar todos os sentidos que são os 5 para o céu ou inferno, e deixar o espírito no corpo para manter a pessoa respirando. Ou Deus pode levar o espírito que carregará todos os 5 sentidos e o corpo que ficará como morto. E nesse versículo, não está falando dos sinais de Deus que acontecem na terra, mas no céu e no inferno. A única Bíblia que a tradução foi acrescentada dizendo que o sinal é milagroso, é a NVI, que fala do sinal milagroso no céu e nas profundezas, o que não há sentido ter milagres nas profundezas do inferno e no céu. Mas todas as traduções antigas que estão corretas, falam de sinais no céu e nas profundezas, e revelam que os sinais podem ser qualquer revelação que venha confirmar a eternidade. As outras traduções não falam que o sinal é milagroso, porque não há sentido ter milagre no céu se tudo lá é perfeito, e nem milagre no inferno, porque lá já estão condenados mesmo. Temos que ter cuidado com essas bíblias de estudos e de traduções diferentes da tradução original. É os erros de traduções que é a armadilha de negar a eternidade. Por isso que muitos não acreditam no inferno, por causa de traduções e de bíblias de estudos que negam a eternidade. Questionamento a respeito dos arrebatamentos de espírito ou de sentidos. Falam que não está na Bíblia os arrebatamentos de pessoas que visitam o inferno. E temos o caso do apóstolo João que foi arrebatado na ilha de Patmos, e do apóstolo Paulo que foi ao terceiro céu e não revelou o que viu. Arrebatamentos de Enoque e Elias que não voltaram mais ficando na eternidade. E questionam que se alguém colocar as mãos sobre uma pessoa e ela será arrebatada ao inferno, falam que nenhum dos apóstolos na Bíblia fizeram isso, embora a Bíblia não relate isso. Não podemos dizer que não houve esse tipo de sinal no tempo da igreja primitiva.
Muitas coisas da vida dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo não foram escritas na Bíblia, mas pode alguém colocar as mãos sobre uma pessoa, e os seus sentidos, que é a alma, sair ou o espírito. A Bíblia não fala de dom de arrebatamento, mas no tempo da igreja primitiva o nome era outro. Eu considero essa manifestação de sinal sobrenatural. A Bíblia não fala que haveria um sinal, mas fala: e eis que esses sinais seguirão aos que crerem. Observe que a palavra sinais está no plural, então não é somente um sinal, mas vários sinais. Quais são esses sinais? A Bíblia não revela todos os sinais, mas somente alguns sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, pegarão em serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera não morrerá. Aqui estão alguns sinais, e não são todos os sinais. Quando foi o dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro disse que esses eram os sinais que o profeta Joel tinha falado, que os velhos iriam sonhar, e os jovens irão ter visões. Pedro fala que o derramamento do Espírito Santo que o profeta Joel falava era um sinal. Os dons também são os sinais. E existem diversos sinais que a Bíblia não revela, pois está no plural a palavra sinais. Uma pessoa ao ser arrebatada ao inferno, também é um sinal de Deus. O dom de arrebatamento não está na Bíblia, porque faz parte do dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas também está no plural, então são várias operações. Jesus transformou a água em vinho, caminhou sobre as águas, multiplicou os pães e fez a figueira secar. Moisés abriu o mar vermelho e fez água sair da rocha. Isso é o que está na Bíblia. Mas quando se trata de operação de maravilhas, isso vai além da Bíblia. As operações de Deus são muitas. E a palavra maravilhas está no plural, o que significa que são muitas. Colocar as mãos na cabeça da pessoa e ela será arrebatada. Muitos questionam que o homem não tem essa unção, de fazer uma pessoa ter o seu espírito arrebatado. Mesmo não encontrando uma passagem de que um apóstolo tenha feito isso, temos que nos lembrar de que a palavra operação de maravilhas está no plural, o que dá a possibilidade de qualquer sinal acontecer que não esteja na Bíblia, pois a palavra maravilhas está no plural e já está afirmando: Deus faz muitas maravilhas que nunca se passou na mente humana. É um sinal de Deus. A Bíblia sempre fala no plural, chamando de sinais, e não de sinal como sendo uma forma só de Deus operar. Quando fala em sinais que é plural, a pergunta é: quais são os sinais? A Bíblia não dá resposta de quantos sinais podem ser operados nessa terra, mas fala alguns sinais, para que o povo tenha uma noção do que são os sinais. E os sinais são muitos, nas quais a Bíblia não revela todos, porque a quantidade deles são muitos. Muitos dizem que só podemos crer nos sinais que estão na Bíblia, e que qualquer sinal que não esteja na Bíblia não é para acreditar. Então na mente deles Deus é limitado, pois só consegue operar os sinais que estão escritos na Bíblia e não pode operar sinais diferentes, as operações de maravilhas, se não estiver na Bíblia. Os fariseus chamam de obras dos demônios. Na mente deles Deus não pode sair do padrão da Bíblia, e tratam Deus como se fosse limitado, igual ao homem que precisa da Bíblia como um padrão de vida para não errar. Se os sinais e as operações de maravilhas não podem ser diferentes dos sinais e as operações da Bíblia, então o que dizer quando uma pessoa é curada do Covid, da AIDS, do câncer, da meningite, da cirrose e outras doenças? Todas essas doenças não estão na Bíblia. O que está na Bíblia são as pessoas que foram curadas da lepra, paralítico andando, cego enxergando, mudo falando e surdo ouvindo. Não há uma cura de alguém que teve a cachumba, rubéola, o vírus da dengue, hepatite, poliomielite e zika vírus. Estão percebendo que existem milhões de doenças no mundo, e as doenças que estão na Bíblia são algumas. Os fariseus sempre falam: se não tiver na Bíblia o nome da enfermidade, não acredito na cura. E a pessoa é curada de leucemia e anemia que não estão na Bíblia. Eu pergunto: Deus não pode curar uma doença que não está na Bíblia? Tudo hoje é a mesma moda, não tem base bíblica. Imagine o quanto de enfermidades que não estão na Bíblia. A mesma coisa são as operações de Deus.
Não são todas as maravilhas que estão na Bíblia. Existem milhões de operações maravilhosas de Deus que Ele pode operar que não estão na Bíblia. Existem milhões de sinais que Deus pode fazer que não estão na Bíblia, porque Deus não é limitado. A igreja tem uma visão de Deus como se fosse um homem de carne limitado. Mas Deus é divino, e o seu poder não tem limites. Ele pode fazer e realizar coisas grandiosas que os nossos olhos não viram ainda. O nosso pensamento sobre Deus é pobre, e temos que abrir a mente que Deus é poderoso e o Criador de tudo. Não subestime os sinais de Deus que não estão na Bíblia, e não duvide das operações que Ele pode fazer ainda na terra na qual a Bíblia não fala. Se alguém colocou as mãos em sua cabeça e a sua alma saiu, esse irmão que realizou isso tem o dom de operação de maravilhas. Mas não tem prova na Bíblia de que algum apóstolo fez isso. Mas quando se trata de operações maravilhosas, qualquer coisa que não está na Bíblia pode acontecer. O nome maravilhas está no plural, e dá condições que novas operações venham a acontecer. O nome sinais que está no plural, também dá condições de sinais acontecerem. Eu já vi um irmão pedir um sinal para Deus a respeito de uma resposta, dizendo para chover como uma confirmação. E aconteceu que choveu. Mas na Bíblia não tem ninguém que pediu para a chuva cair como um sinal. Não importa se não estiver na Bíblia. O dinheiro de papel não existia na Bíblia, e um irmão pediu um sinal a Deus financeiro, e na sua conta corrente foi depositado mais de R$1.000. A palavra sinais está no plural, o que dá amparo de qualquer sinal sobrenatural acontecer. Coisas novas que nunca aconteceram na Bíblia podem ser realizados. E nós vamos ser os primeiros a receber sinais e operações de maravilhas que não estão na Bíblia, porque nós estamos dando continuidade na história da Bíblia. Estamos completando o livro de Apocalipse, e continuando a história da Igreja dos Apóstolos. Se nós estamos escrevendo a Bíblia através de nossas vidas, então operações novas estão acontecendo, e grandes sinais ainda irão acontecer que não estão na Bíblia, mas que fazem parte da continuidade da Igreja primitiva. Nós estamos reescrevendo a história da Bíblia, por isso que as coisas são novas, e as operações de hoje são diferentes. Jesus disse que a Igreja iria fazer coisas maiores do que ele. Então não se assustem se alguém está operando sinais maiores do que o apóstolo Paulo, se alguém está operando maravilhas muito mais do que Pedro, pois se o próprio Jesus disse que a sua igreja iria operar coisas maiores do que a que ele operou, não é difícil operar mais coisas do que os apóstolos. Jesus deu carta branca para a sua igreja. Tudo depende de nós em buscar os dons e fazer acontecer. Se no tempo dos apóstolos eles colocavam as mãos na cabeça dos irmãos e o dom de línguas descia sobre eles, porque ao colocar as mãos na cabeça da pessoa ela não pode ser arrebatada, porque ao colocar as mãos sobre a cabeça da pessoa, ela não pôde profetizar e ter visões. Tudo isso é a operação de maravilhas e os sinais que Deus entrega nas mãos de seu servo para realizar na obra de Deus. Os sinais sempre fizeram parte do ministério do povo de Deus, e ainda fazem nos dias de hoje. Jesus trabalhava com sinais para testificar que é o Messias, e foi mais de um sinal que Jesus fez, para que alguns acreditassem que ele veio para salvar. Foi uma variedade de sinais. E muitos creram nos sinais e até mesmo pessoas que não eram judeus, como o oficial romano e a mulher samaritana, mas quem era do povo de Deus e tinha a doutrina em suas mãos, não acreditaram nele. Quem eram esses que tinham a doutrina da época que era a lei mosaica? Eram os mestres e doutores do partido dos fariseus. Samaritanos e romanos creram mais em Jesus, sem ter a doutrina da época em suas mãos. E os fariseus que tinham a doutrina mosaica em suas mãos perseguiram a Jesus, e hoje em dia é a mesma coisa. Os ímpios creem muito mais em nosso ministério e na nossa experiência, do que os teólogos e os supostamente pastores críticos que conhecem a doutrina de Deus. Esses pastores que dizem conhecer a doutrina e gostam de perseguir experiências e ministérios que estão dando frutos, são os fariseus modernos. Não acreditam e perseguem quem tem todo o conhecimento da doutrina em suas mãos, enquanto o traficante, a prostituta se converte através do ministério mesmo sem conhecer a doutrina. É através dos sinais de Deus que teremos uma noção de quem é crente de verdade e de quem é crente crítico.
Êxodo 8 versículo 23, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal, a separação entre dois povos, o joio e o trigo através dos sinais. O trigo glorifica a Deus pelos sinais, e o joio murmura e critica dizendo que os servos de Deus são usados por Beelzebu. Êxodo 4 versículo 8. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do derradeiro sinal. Esse sinal que diz o versículo, é para diferenciar o joio e o trigo. Aqueles que irão aumentar a sua fé através dos sinais, e aqueles que irão criticar e perseguir os operadores de sinais. Aconteceu isso no tempo de Moisés, com todos os sinais operados no meio do povo. Ainda houve murmuração e perseguição a Moisés, e nos dias de hoje não é diferente. Conhecedores da doutrina e críticos são incrédulos, e não há nada que mude o seu senso crítico. Os fariseus pediram para Jesus um sinal, mas porque Jesus não fez sinais, Jesus sabia que o problema para a conversão desses doutores da doutrina não eram os sinais, pois eles tinham todos os mandamentos de Moisés em suas mãos, e porque esses mestres da lei não se convertiam, porque os sinais não convertem ninguém, o que converte é a palavra que eles conheciam. Os sinais não são para converter, mas acompanham todos os que crerem nos sinais, ou seja, os sinais acompanham quem já é convertido. Os sinais nunca irão acompanhar os incrédulos, independente se conhece a doutrina e a santidade do corpo, da alma e do espírito. Isso não lhe dá o direito de ter os sinais nas mãos dos conhecedores. A Bíblia diz que é para quem crê, e não para quem é conhecedor da doutrina. Você pode ser um mestre da teologia. Se não crer, nenhuma cura de dor de cabeça acontecerá em seu ministério. Jesus se negou a realizar os sinais na frente dos fariseus, porque sabia que isso não iria converter as suas vidas. Se a doutrina que estava nas mãos deles não converteu, não são os sinais que iriam fazer eles se converterem. Até porque, os fariseus viram Jesus curar no sábado, e mesmo assim não se converteram. Pelo contrário, Jesus foi perseguido pelos sinais. Quanto mais sinais Jesus fazia, mais perseguido era pelos fariseus. Quando Jesus expulsou os demônios, não houve conversão dos pastores da época. Pelo contrário, diziam que Jesus expulsava os demônios através de Beelzebu. E se Jesus se negou a fazer os sinais quando os fariseus pediram, é porque sabia que esses mesmos fariseus já haviam visto Jesus a operar sinais e não se converteram e o perseguiam. E se Jesus tivesse feito qualquer sinal na frente dos fariseus, eles não iriam crer, e ainda perseguiriam o seu ministério mais ainda. Mateus 12 versículo 38 e 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Mateus 16 versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Marcos 8 versículo 11 e 12. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Jesus se negou a operar sinal na frente dos fariseus, e você também tem que se negar a fazer alguma coisa que lhe pedem. Você não é obrigado a provar nada diante dos incrédulos que nunca irão se converter, não acreditam em suas experiências. Isso não vai mudar nada, e felizes são aqueles que acreditam e colocam em prática. Não acreditam em sua conversão e falam que os seus dons são do diabo. O que importa é que os seus dons estão resgatando as almas do inferno. O próprio Jesus foi criticado, ao dizerem que ele expulsava demônios através de Beelzebu. Quem diria nós que somos? Os fariseus vão chamar as nossas experiências de mentirosas, e vão dizer que somos do diabo, e que operamos através dos demônios. Mas o que me conforta é que Jesus passou por isso sendo chamado de operador de sinais em nome de Beelzebu. Jesus, sendo um homem sem pecado, passou por isso. Então isso irá acontecer conosco, mesmo vivendo uma vida santa e renunciando o mundo.
Vão aparecer supostos pastores da internet acusando a gente de filhos do diabo, que a nossa experiência de arrebatamento é falsa. E ainda vão dizer que os nossos dons são de Satanás, quando começamos a usar os nossos dons na obra de Deus. Jesus foi perseguido até na morte de cruz. Os fariseus zombavam de Jesus, e pediam para ele se soltar da cruz pedindo um sinal se ele era o Messias. Os fariseus queriam um sinal para crer no ministério de Jesus na hora da morte de cruz. Ali era a última chance de Jesus provar que era o Messias Salvador. Muitas vezes, os crentes incrédulos não creem em nosso ministério e nem nos sinais que operamos através do Espírito Santo, e pedem sinais. Mateus 27 versículo 40, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Quando Jesus estava na cruz do Calvário pediram um sinal, mas aquele sinal foi um tom de zombaria, porque fariseu gosta de testar você. Quando um fariseu pede um sinal, não é para ele ter fé ou se libertar do espírito zombeteiro. O fariseu pede um sinal para zombar de você, e lhe perseguir por ter inveja. Pediram um sinal para Jesus se soltar da cruz do Calvário com um tom de zombaria. Estavam testando Jesus, e querendo fazer ele medir força com os soldados romanos. Fariseus são assim. Além de quererem testar o crente, colocam uns contra os outros causando divisão. Os fariseus queriam que Jesus reagisse contra os romanos para colocarem um contra os outros. Vigiem, irmãos. Na internet está cheio de supostos conhecedores da doutrina, causando a maior divisão colocando uns contra os outros. Observe que o diabo na tentação do deserto pediu um sinal para Jesus, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, pois um dia Lúcifer esteve ao lado do Mestre, mas porque Satanás pediu um sinal a Jesus se ele era Filho de Deus, sabendo que ele próprio conheceu Jesus quando esteve no céu, e sabia que ele era todo-poderoso. O sinal que o diabo pediu não era porque duvidava que Jesus não era Filho de Deus, mas para impedir a preparação do ministério de Jesus, fazendo quebrar o jejum da preparação ministerial, e depois pediu para tentar a Deus se jogando do penhasco, e ofereceu o reino do mundo. Satanás, ao pedir um sinal para Jesus, pedindo para transformar aquela pedra em pão, estava tentando, pois sabia que ele estava com fome, e que a sua carne iria desejar comer daquela pedra transformada em pão. Então, ao pedir que se transformasse aquela pedra, estava tentando a Jesus, e usou os fariseus para pedir para Jesus se soltar da cruz. Observe que os fariseus conhecedores da doutrina estavam fazendo a mesma coisa que Satanás fez no deserto, testando a Jesus, que é uma forma de tentação. Os fariseus tinham a doutrina em suas mãos, mas não eram libertos por ela, não se submetiam à doutrina que tanto conheciam. Só pregavam os preceitos dela, e quando algum pastor quiser testar o seu dom, ou pedir para provar que o seu ministério é da parte de Deus, não ceda. Isso é uma forma de tentação. Você tem que fazer igual a Jesus, obedecer à voz de Deus e não a do diabo. Se Deus mandar orar por uma cura, você vai fazer. Mas se um fariseu pedir para orar por uma pessoa enferma só para testar o seu dom, você não vai fazer, porque o seu sinal não irá convertê-lo do seu farisaísmo. Não obedeça à voz dos demônios que querem colocar o seu ministério em teste, ou fazer você provar que é Deus através dos dons. Quando João Batista enviou os seus discípulos a perguntarem se Jesus era o Messias esperado, Jesus teve o prazer de fazer sinais na frente dos discípulos de João Batista, porque eles não eram fariseus que queriam fazer Jesus entrar em tentação e nem queriam testar a Jesus. Mateus 11 versículo 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu, aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim.
Podemos fazer os sinais sobrenaturais diante dos filhos de Deus, para confirmar o nosso ministério. Mas na frente dos fariseus não podemos fazer, porque não acreditam. Se a palavra não converte, não vai ser os sinais e nenhum tipo de dons que fará eles se converterem. É mais fácil eles acusarem que somos usados por Beelzebu, do que acreditarem que o Espírito Santo está em nossas vidas, quando são os demônios da incredulidade que marcam a mente da pessoa. Não adianta fazer sinais na frente dos pastores incrédulos. Essa classe de demônios da incredulidade que eu conheci quando estava no ocultismo, são demônios que precisam de uma legalidade. E a legalidade que eles precisam é a dúvida do poder de Deus. Uma vez que o crente duvida, esses demônios passam a ter acesso na mente e destrói a fé aos poucos até levar ao ateísmo. E o ateísmo não é só os ímpios que não acreditam em Deus, que também são os demônios da incredulidade que fizeram as mentes deles. Existem ateus teólogos que ficam atrás de respostas através de escavação, ou algum objeto do tempo antigo. Existem ateus pastores que não creem, e tudo é o diabo. Tudo isso são obras das trevas. Deram legalidade, e agora estão com um dardo maligno que envenenou as suas mentes. Estão com as mentes marcadas por Satanás. As suas mentes foram atingidas por dardos da incredulidade. Esses dardos espirituais que estão na mente deles, controlam os pensamentos fazendo-os pensarem que estão com a razão, e que as suas críticas são corretas, e que as suas maneiras de pensar sobre tal assunto é real. Mas na verdade, os dardos que estão na mente deles colocam palavras e pensamentos que eles pensam que provém de Deus, mas não é. Eu conheci os demônios da incredulidade, e afirmo que eles são terríveis. E colocam até pregação que o crente pensa que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Tudo o que vai conversar, tudo o que vai criticar é pensamento e palavras que estão em um dardo maligno que alojou na mente do crente. Tudo isso porque duvidou do poder de Deus. A dúvida é inimiga da fé. E também abre legalidade para os demônios trabalharem. Eu não estou aqui brincando não. Estou tentando abrir os olhos dos incrédulos que já caíram na rede desses demônios, e ficam criticando as operações de Deus. Um verdadeiro pregador da doutrina não fica acusando quem está ganhando almas. Um verdadeiro pregador da doutrina prega contra o pecado, mas não acusa o pecador. Você pode pregar contra o pecado da prostituição, mas não vai apontar a prostituta e falar o nome dela na igreja, dizendo que Mariazinha é prostituta, e que faz programa com vários homens de orgias sexuais. Isso é escândalo, e faz a pessoa ficar constrangida e envergonhada. Isso é o evangelho farisaico de Satanás. Está cheio na internet de pastores apontando pecados dos outros, e falando o nome envergonhando o culpado. O evangelho de fazer as pessoas passarem vergonha, o evangelho do constrangimento, o evangelho da acusação. Nem Jesus, que era santo, fez isso. Quem somos nós para apontar as falhas dos outros? Pregar contra o pecado é diferente de acusar uma pessoa de pecado. Satanás veio para acusar os crentes e não pregar contra o pecado. Jesus veio para destruir as prisões do pecado e não para destruir a sua criação. Queridos, temos que ter a mesma marca de Jesus em nossas vidas. Temos que ter a marca do sangue redentor em nossos corações e em nossas mentes, para que creiamos no poder de Jesus, e não duvidar dando legalidade aos espíritos da incredulidade. Quando os espíritos da incredulidade assumem a mente de um crente, é sinal de que a marca do sangue de Jesus não está em nossa mente. O capacete da salvação é obtido através do sangue de Jesus, que é essa marca. O próprio nome diz: capacete da salvação. O sangue redentor de Jesus também é da salvação, e só ele para proteger a nossa mente, igual protegeu os israelitas do anjo da morte no Egito. A palavra de Deus é que liberta dos demônios da crítica. É essa mesma palavra, quando está na mente do crente verdadeiro, o protege de qualquer manipulação mental dos demônios. É esse tipo de crente que tem essa verdade em sua mente, que não nega a Jesus. E se viesse o anticristo hoje, as suas mentes e obras das suas mãos não aceitarão outra marca, a não ser a marca espiritual que esse tipo de crente já tem, que é a palavra de Deus em sua mente, mente marcada pelo sangue.
e também as suas mãos são limpas de boas obras. Êxodo 12 versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. No Egito antigo, somente aqueles que tinham o sangue do cordeiro em suas vidas estavam livres do anjo da morte. Nos dias de hoje, quem não tem o sangue do Cordeiro de Deus que salva e liberta, não estará livre da manipulação mental dos demônios, e ainda vão direto para o inferno por não terem a marca do sangue em suas mentes, e deixam-se manipular falando mal dos irmãos. Êxodo 13 versículo 9 e 16. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito, e será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O sinal que fala nesse versículo é a marca espiritual do sangue de Jesus na mão, olhos, boca e na fronte do crente. A marca do sangue de Jesus purifica os olhos, as mãos, a boca do crente para não falar mal das experiências do seu irmão, e o sangue purifica a mente para não deixar-se manipular pelos demônios, e falam que os servos de Deus são usados por demônios por operarem os sinais. Lucas 7 versículo 19 ao 23. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu, aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu, aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Nesse caso, esses sinais que pediram não era para zombar de Jesus ou perseguir, mas Jesus, conhecendo o coração deles, sabia que os sinais eram para testificar o seu ministério messiânico, e aumentar a fé de que ele era o enviado de Deus. Então fica uma lição para nós, que os sinais são para aumentar a fé e testificar que a igreja é de Deus. Os sinais não são para os fariseus, que pedem que realizem as operações para perseguirem e atacarem o ministério. Os sinais para algum momento fazem efeito em sua fé, e para outros serve para zombaria. A igreja é a noiva de Jesus, e tem que carregar os sinais dele, porque recebeu autoridade para isso. A igreja não pode querer provar para os fariseus que é filha de Deus fazendo sinais, que não pode converter o joio que tem a Bíblia na mão, e usa a palavra para perseguir a noiva de Cristo, e não usa a doutrina para se libertar dos demônios que atuam em sua vida. Não faça sinais e nenhuma operação de dons para os pastores incrédulos que são os fariseus dos dias de hoje, homens que perseguem igrejas e ministérios de outros irmãos. Não faça nenhum sinal para esses. Lucas 23 versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Um crente que vive no pecado, o único sinal que ele vai ter em sua vida é uma vida amaldiçoada. Deuteronômio 11 versículo 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. A maldição seja ela por obra de feitiçaria ou por obra do pecado, independente da procedência. Quando a vida está amaldiçoada, é um sinal de que a pessoa está fora da graça estando na igreja ou não. Congregar não define nada. A questão é se está na graça ou fora dela. Os demônios também realizam sinais usando pastores da igreja que não vivem a palavra. Deuteronômio 13 versículo 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti,
e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Os demônios podiam usar um satanista ou um feiticeiro, mas iria ficar muito óbvio que os sinais não vêm de Deus. Então usar um pastor fica mais convincente para enganar. Afinal, disfarçar-se em anjos é a especialidade dos demônios. Já que os pastores das 7 igrejas receberam as cartas do apóstolo João, e eram chamados de anjos por serem mensageiros, e os demônios decidiram se esconder por trás desses anjos da igreja que são os mensageiros que iriam conduzir o povo a um caminho. Mas qualquer anjo que prega outro evangelho que não seja renunciar o mundo e viver em santidade, esse tal anjo do céu ou da terra não provém de Deus. Qualquer anjo que conduza a igreja a pregar o evangelho de outro Deus chamado Mamon, que é o oposto a Deus, esse tal não é da parte de Deus. Ou Deus ou Mamon, não há espaço para dois deuses no altar da igreja. E mesmo que esses pastores façam sinais e prodígios, se o evangelho ao qual está conduzindo não é o da santidade e renunciar o mundo, o tal sinais e maravilhas não provém de Deus. Não podemos esquecer que existe uma potestade dos ares que podem fazer chover maravilhas do céu para dentro da igreja, e ainda tem os demônios operadores de sinais que trabalham nos ares, mas na terra. O objetivo desses demônios são de se infiltrarem dentro das igrejas que abrem legalidades em sua forma de cultuar a Deus, profanando o nome de Jesus em um culto de adoração. Esses demônios operadores de sinais, as bruxas os enviavam para entrarem nas igrejas que abriam legalidade, mas algumas igrejas o povo estava em vigilância, e não abriam espaços para os demônios entrarem, e eles voltavam sem êxito. Eram esses mesmos demônios que possuíam as bruxas, e faziam-nas fazerem tantos sinais terríveis de maravilhas. Também eles davam o dom de sinais às bruxas, e autoridade para invocar os demônios da destruição e enviar para os lares. Temos que pedir um sinal a Deus, quando estamos cercados de pastores que não conhecemos se foi levantado por Deus. Juízes 6 versículo 17. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu o que falas comigo. Na Bíblia, quando um homem se prostrava diante do outro, era sinal de respeito e não de adoração. Era sinal de humildade reconhecendo a superioridade do outro. Eu já vi um crente pedir oração ao pastor e se ajoelhar. Isso não é adoração, mas respeito à autoridade de um homem de Deus. A Bíblia diz que os menores serão os maiores, e quem se humilha é exaltado. Segundo Samuel 14 versículo 4. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra se prostrou e disse, salva-me, ó rei. E quando nos prostramos diante de Deus, com o rosto ou testa no chão, isso é sinal de respeito e humilhação diante da sua presença. Não só o corpo está prostrado, mas o coração também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham a paz de Jesus.